Olá, pessoal. Vamos para a nossa 15ª aula, Resolução de Problemas 4. É importante quando você resolve uma situação problema, verificar a resposta dessa situação problema. Certo? A atividade de hoje se encontra na página 84 da apostila de vocês. Algumas ideias importantes para a resolução de situação problema. A compreensão do problema. Pessoal, primeira coisa, você faz uma leitura da situação problema, você lê o texto, destaca as informações, compreende o que está se passando, busca entender qual é o questionamento, qual é a situação a ser resolvida. É preciso formar na sua cabeça como se fosse uma historinha daquela situação. É preciso passar um filme na sua cabeça, né? Como se fosse um filme lá na sua memória, para que você possa entender o que está acontecendo, por que aquilo está acontecendo, certo? O motivo de ter chegado naquela situação, naquele questionamento ou naquela pergunta. Então você vai montar um esquema mental, certo? Por isso é importante destacar as informações, ver quais informações você tem, quais informações estão faltando. Isso é muito importante para que você possa compreender o problema. Então, primeiro passo, a compreensão do problema. Segundo passo, o planejamento de sua resolução. Você precisa planejar a resolução da situação problema. Como é que você vai resolver? O professor está acostumado de ouvir na sala, o menino fala assim, professor, que conta que é? Não, nós não resolvemos um problema assim. Às vezes não é preciso fazer conta, é preciso fazer um esquema, né? Então, planejar a resolução. Como você vai resolver? Faça um planejamento, monta um esquema, elabora uma estratégia para resolver aquela situação. Depois que você elaborou uma estratégia, pode ser que você chegou à conclusão que você precise fazer algum cálculo também. Nem sempre é necessário, tá bom? Terceiro passo, então, é a execução do plano. Agora sim você vai executar o plano, fazer os cálculos, se for o caso, né? Para chegar à resposta. Executado o plano, chegou a uma resposta, o que você precisa fazer por último? Verificar a solução do problema, verificar se realmente a solução está correta, se a solução é adequada para aquela situação. Às vezes você chega numa solução que não é a mais adequada. Então você precisa de questionar a sua resposta para ver se ela realmente é adequada para a situação que foi colocada. Tá bom? Nós vamos lá então para a apostila, verificar a situação que tem lá, conhecer a situação, para que vocês possam resolver. Vamos lá. Página 84 da sua apostila, vamos conhecer a situação problema. A escada da escola. Neste texto aqui nós temos um problema, uma confusão de termos aqui. Escada. Escada possui o quê? Degraus, não é? Escada possui degraus. Então nós vamos ler degraus onde está escrito andares, né? Porque gerou uma confusão aqui nos termos. Descubra quantos degraus possui a escola onde Pedro estuda, sabendo que quando ele estava exatamente no degrau do meio da escola, ou melhor, da escada, desceu 7 degraus. Depois subiu 10 degraus. Em seguida, desceu 6 degraus. E finalmente subiu 17 degraus e chegou exatamente ao último degrau da escada. Veja as respostas de 3 estudantes dessa turma. O André, 26 degraus, a Paula, 29 degraus e a Lira, 31 degraus. Porém, nenhum dos 3 verificou se solucionou o problema. Eles responderam, fizeram alguma coisa e respondeu, né? Só que eles não verificaram a resposta, nós não sabemos qual resposta é a correta.
Você vai verificar qual das 3 respostas é a correta. Refazendo aqui o caminho que o Pedro fez. De onde ele saiu, para onde ele foi e onde ele parou. Você vai ter que refazer todo o caminho do Pedro, certo? Se ele desce, se ele sobe, de onde ele parte, né? Ele partiu de onde? Do degrau do meio da escada. Então ele estava na metade da escada, certo? Ele partiu da metade, do meio da escada, degrau do meio, a metade da escada. O professor fez um esquema para ajudar vocês a pensar. É o único esquema? Não. Você pode fazer outro? Claro que pode. Vamos lá. Seta para baixo, ele desceu 7 degraus. Ele partiu do degrau do meio, indicado pela seta vermelha. Seta para cima, 10 degraus. Ele subiu 10 degraus. Depois ele desceu 6 degraus. E depois ele subiu de novo 17 degraus. Certo? Então as setas indicam o trajeto feito por Pedro, todo o percurso que ele fez, que ele partiu do degrau do meio da escada. Ele estava na metade da escada, certo? Então ele desceu 6, não, ele desceu 7 degraus. Então olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desceu 7. Depois o que ele fez? Subiu 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois o que ele fez? Desceu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E por fim, ele subiu 17 e parou no topo da escada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pessoal, o professor não desenhou a escada inteira. O professor só fez o trajeto do Pedro. O professor só refez o trajeto do Pedro. Então, esse esquema do professor não contém a totalidade dos degraus. Você vai fazer o esquema e vai chegar na totalidade. Lembrando que o Pedro, ele saiu exatamente do meio da escada, certo? Foi aí o ponto de partida do Pedro, no degrau vermelho aí, na seta vermelha, tá bom? Quantos degraus tem a escada da escola de Pedro? Responda essa pergunta explicando qual dos 3 alunos chegou na resposta correta. Bom trabalho a todos, faça um esquema. Pode fazer um esquema diferente do professor. Esse foi só uma ajuda para vocês começarem a desenvolver o pensamento, tá bom? Vamos lá, agora é com vocês.